A luz azulada das telas refletia no rosto cansado da doutora Sarah Chen. No silêncio do laboratório orbital, o som das máquinas era quase um sussurro constante, o pulso mecânico de uma estação esquecida nos limites da galáxia. Há 3 anos, Sarah vivia entre números, relatórios e arquivos do Coletivo Galáctico. Era um trabalho frio, burocrático, mas naquela noite, o destino decidiu mostrar o que se escondia sob a fachada perfeita da civilização estelar. Ela não procurava nada demais, apenas registros de carga. Mas o algoritmo de busca retornou um arquivo criptografado. E isso era estranho. O coletivo sempre se gabava de transparência. Então por que esconder algo? A curiosidade venceu o cansaço. Durante 2 dias inteiros, Sarah decifrou a camada após camada de segurança digital. E quando finalmente quebrou a última senha, o que viu na tela fez seu coração parar. Nomes, idades, localizações, todos humanos, todos crianças. O mais novo tinha 5 anos. O mais velho, 14. Havia milhares de nomes. Sarah rolou a tela, o olhar embotado. Ao lado de cada nome, um destino instalações, de mineração em planetas tóxicos, plataformas, industriais em luas sem atmosfera, lugares onde nenhuma criança deveria estar viva. Ela abriu o segundo arquivo, imagens e o ar pareceu sumir do laboratório. Pequenas silhuetas vestidas com trajes de proteção, pesados demais para seus corpos. Correntes, olhos, vazios, rostos magros demais para uma infância. Sarah empurrou a cadeira para trás. O chão pareceu se mover. 23 anos atrás, a Terra havia se unido ao Coletivo Galáctico. Na época, foi celebrado como o maior avanço da história humana. Cura para doenças, viagens interestelares, tecnologia incompreensível. Mas o que ninguém sabia é que para o resto da galáxia, os humanos não eram iguais, eram utilitários, frágeis, emotivos, descartáveis, trabalhadores, perfeitos. Sarah verificou as datas. Os primeiros desaparecimentos começaram há 20 anos, poucos no início. Colônias remotas em Marte, estações nos cinturões de mineração de Júpiter, mas o padrão era claro, sempre longe da Terra, sempre onde ninguém faria. Perguntas: 50.000 crianças sumidas. Número parecia impossível, mas os dados não mentiam. Com as mãos trêmulas, Sarah copiou os arquivos para um disco oculto e enviou uma mensagem ao seu supervisor. Marcada como urgente, a resposta veio 1 hora depois. Sua autorização é insuficiente para acessar esses arquivos, delete todas as cópias. E imediatamente, este assunto é classificado. Sarah ficou gelada. Tentou contato com a Embaixada da Terra na estação. Mensagem bloqueada. Tentou um canal militar. Seguro, desconectado. Alguém sabia o que ela havia visto. Agora estava tentando silenciá-la. Naquela noite, sozinha em seu alojamento, Sarah olhou pela janela o planeta abaixo. Uma esfera coberta de névoa roxa. As estrelas pareciam mais distantes do que nunca. Ela pensou em sua sobrinha na Terra. 8 anos. Riso alto, olhos cheios de curiosidade. E imaginou: e se fosse ela em uma daquelas imagens? Não havia escolha. A informação precisava chegar à Terra. Mas o coletivo monitorava tudo. Toda a transmissão, todo o pacote de dados, todo o sussurro digital. Então, quando a ajuda veio, foi de onde ela menos esperava, Dorix. Um comerciante Valt, de escamas douradas e olhar predador. Ela o conhecia, havia ajudado a traduzir poesia terrestre para sua filha anos atrás. Preciso que leve algo à Terra, disse Sarah, a voz quase um sussurro. Griggs a observou em silêncio. O que está pedindo é perigoso. Para nós dois, eu sei. E o que contém? Provas. Quando ela contou, ele não reagiu por alguns segundos. Depois suas escamas escureceram. Um sinal claro de raiva entre os Vaoth. Crianças? Perguntou. Eles levam crianças? Você não sabia? O coletivo tem muitos segredos, respondeu. Mas isso é maldade. Sarah respirou fundo. Então vai me ajudar? Griggs assentiu devagar. Tenho uma filha. Entendo o que você sente, sim, doutora. Vou levar sua mensagem. Ela escondeu o disco dentro de uma lata de chá terrestre. Se me pegarem, diga à Terra que encontrei a verdade. 2 semanas depois, Sarah foi presa, acusada de roubo de dados confidenciais, de traição. Mas ela não se importava. O importante era que o arquivo estava a caminho, e quando finalmente chegou à Terra,
Mudou tudo. A transmissão chegou numa manhã de terça-feira, como se o universo inteiro estivesse conspirando para fazer da rotina um limite entre antes e depois. O disco de Grix abriu uma janela no átrio frio do Quartel-General da Defesa da Terra. As imagens e listas pipocaram na tela do gabinete do almirante Marcus Webb, enquanto seu assistente, pálido e tenso, repetia: "Temos que ver isto agora, senhor." Webb assistiu em silêncio. Havia visto mapas táticos, relatórios de perdas, imagens de campo de batalha. Nada o preparou para aquelas fotos. Rosto após rosto infantil, olhos vazios, mãos enrugadas por luvas grossas, corpos curvados sob equipamentos que não cabiam neles. A planilha mostrou 50.000 nomes, destinos, datas. Cada linha era uma infância roubada. Em apenas minutos, Webb já havia acendido as comunicações. O Conselho de Segurança foi convocado às pressas. Na sala, vozes que normalmente mediam cada palavra agora cortavam o ar com urgência. O secretário-geral chamou por calma. A imprensa pediu transparência. Políticos pediram ação. Mães e pais, horas atrás ocupados com suas rotinas, agora se amontoavam na frente de telas, chorando, gritando, demandando justiça. Webb olhou para o planeta pela janela do seu gabinete, uma mancha azul-branca tão familiar e naquela manhã quase sacramental. Ele pensou nas crianças. Pensou em sua própria neta. Imaginação de rostos e vozes que poderiam ser arrancadas. O militar que passou a vida desenhando linhas de batalha, que conhecia o custo da violência mais do que qualquer orador no conselho, sentiu o pulso da decisão acelerar. 2 horas depois, o conselho votou. Não foi uma decisão fria, foi um juramento. A votação foi praticamente unânime. A frase que Webb pronunciou no fim do encontro entrou para os arquivos. "Vamos tirá-las de lá." Não pediu permissão. Pediu preparo. A reação pública foi visceral. As imagens vazaram por toda a rede planetária. Milhões marcharam até as embaixadas do coletivo. Cartazes com rostos de crianças cobriram praças e avenidas. Embaixadas foram cercadas. Ambulâncias correram. Nas noites seguintes, multidões improvisaram vigílias com pequenas lanternas, fotografias e canções de ninar cantadas em línguas diferentes. O coletivo reagiu através de seu porta-voz oficial, uma figura elegante com múltiplos apêndices chamada Embaixador Telnix. A mensagem tentou racionalizar: perda estatística, contratos de trabalho, recursos humanos adequados para ambientes hostis. Foi uma resposta que, pela lógica dos cálculos, poderia bastar. Pela humanidade, não. Entre as fileiras dos militares, Webb montou um comitê secreto. Operações especiais, logística, inteligência, comunicações de guerra. Forças da Lua, de Marte, das colônias incipientes, tudo foi mobilizado. O calendário militar foi comprimido. Fábricas civis mudaram linhas de produção para armas. Estaleiros aceleraram lançamentos. Em 6 semanas, 400 embarcações, entre navios militares e civis armados, ficaram prontas para assalto. A vontade do povo foi uma maré. 2 milhões de voluntários ofereceram seus nomes para as fileiras de combate e para tarefas auxiliares. Medicina, bombeamento, reparos, cozinhas de campanha. Pilotos civis, operadores de carga, pais e velhos se inscreveram. A oferta era maior do que a necessidade. Webb e seus oficiais ficaram surpresos com a intensidade do sentimento. Aquilo ultrapassava patriotismo. Era uma necessidade primal. A proteção das crianças como ato definidor de espécie. Kenji Tanaka, veterano de frota e pai destruído, ouviu o chamado num posto de recrutamento abarrotado. Emma era o nome que vibrava em sua mente. Filha desaparecida, arquivo oficial apelando a acidente. Uma ferida aberta. Quando Webb lhe ofereceu comandar a unidade de assalto terrestre para o primeiro ataque, Kenji respondeu sem pensar. Sim, onde e quando? As semanas de preparação que se seguiram foram um exercício de precisão clínica. Seleção de pessoal, exames médicos, briefings táticos, guerra psicológica. A equipe foi montada com especialistas, engenheiros de demolição, especialistas em resgate médico, linguistas, hackers, psicólogos. Enquanto a Terra se transformava, Sarah Chen permaneceu presa na estação orbital do coletivo. Sua detenção foi oficializada com acusações formais: violação de segurança, roubo de dados, traição contra os protocolos de paz. Não havia tribunal justo ali. Havia procedimentos. Ainda assim, apesar da cela e das ameaças, Sarah não foi quebrada. Notícias vindas de transmissões improvisadas mostravam as manifestações na Terra.
Uma centelha de alívio queimou em seu peito. A verdade escapara do controle daquele que quisera sufocá-la. Grix. O Vaot, que havia entregado o disco, conseguiu escapar de rastreadores por uma brecha cultuada. Ele assumiu riscos enormes. Comerciantes do seu tipo pagam caro por desafiar o coletivo. No mercado estelar, alguns olhares ficaram mais cautelosos. Outros agradecidos. Para muitos alienígenas sensíveis à empatia, e havia espécies assim, a revelação abriu feridas e perguntas. Alguns sentiam culpa, outros, vergonha. A primeira operação foi batizada de Tallow 7, um satélite minúsculo na orla de um cinturão mineral remoto, com cerca de 2.000 humanos em escritórios rudes e estruturas improvisadas. Inteligência apontava para uma guarnição relativamente leve, um equilíbrio entre oportunidade e risco, que daria à Terra uma chance real de sucesso sem se transformar numa catástrofe imediata. No centro de comando, Webb estudou os mapas, rotas de salto, janelas de correlação, frequência de patrulha das escoltas do coletivo. Ele sabia que não tinha supremacia numérica, nunca teve, mas contava com algo que radares e tabelas não podiam medir: resoluta determinação. Kendi Tanaka treinou seu grupo até que cada músculo obedecesse como um reflexo. Pilotos praticaram reentradas, equipes de extração treinaram evacuação de casos críticos, médicos de campanha prepararam protocolos para o pior. Quando o dia chegou, a frota humana saltou sobre o silêncio estelar. Saltos precisos, dispersão calculada. Aproximações ecoavam nos painéis de navegação como batidas de um coração que não cessava. Operações de infiltração aproximaram naves fantasmas e transportes camuflados. Havia coragem e medo, ambos cirúrgicos na equipe que se reuniu para o primeiro assalto. Tallow 7 acordou com o barulho de explosões contidas e cortes de energia artificiais. A equipe de Kendi pousou em pontos predeterminados, neutralizou sensores e protocolos de segurança e encontrou crianças em condições que fizeram seus estômagos se apertarem. Roupas sujas, pele ressecada, olhos que mal lembravam estrelas. Médicos humanos trabalharam com uma precisão compulsiva, limpando feridas, fornecendo ar e calor, repetindo nomes como se fossem feitiços. Maria. Jamal! Ana! Cada retorno de consciência era uma vitória. Cada abraço, uma promessa cumprida. As perdas vieram rápido. O coletivo respondeu com abrupta violência. Pequenas naves de interceptação cortaram a calma. Patrulhas orbitais dispararam drones que buscaram interceptar fugas. Algumas das unidades de Kendi foram atingidas. Houve feridos. Houve mortos. Mas a operação trouxe de volta, naquela primeira investida, perto de 2.000 rostos humanos. 2.000 retornos que transformaram dor em prova. Quando os primeiros transportes com crianças cruzaram a órbita terrestre, a recepção foi de alívio e desespero. Equipes médicas compraram tempo para estabilizar, hospitais improvisados acolheram, psicólogos começaram a reunir memórias quebradas. As imagens foram transmitidas sem filtros. Pais chorando, crianças que tocavam pela primeira vez solo terrestre depois de anos. Cada quadro atiçou uma fogueira ainda mais ampla de solidariedade interplanetária. A resposta do coletivo foi multifacetada. Políticas de deslegitimação, acusações, tentativas de bloqueio de emissões. Mas o dano ao seu prestígio já era irreversível. Jornalistas independentes de ao menos 7 espécies começaram a publicar suas próprias investigações. A narrativa do coletivo, de que os humanos eram meros números utilitários, se desfazia diante do mundo. Em poucas semanas, Tallow 7 foi o primeiro de muitos. Cada missão custava vidas e recursos, e cada vez o preço humano era alto. Mas cada criança resgatada se tornava uma prova. Em planetas distantes, relatos de protestos surgiram. Trabalhadores interespécies recusavam mais a participação. Pequenas nações dentro do coletivo retiraram apoio em indignação. Comerciantes importantes passaram a boicotar contratos. Na Terra, a guerra tinha um rosto, caminhos de sangue, becos de heroísmo cotidiano e o fio vermelho das mães e pais que não cederiam. Webb caminhava entre mapas e listas de nomes, e a cada nome que cruzava, a certeza cravava. A escalada seria longa e salgada. Mas a decisão já estava tomada. A chama acesa por Sarah Chen e por Grix queimava uma trilha que o coletivo não seria capaz de apagar. O espaço acima do planeta posto Obsidian era uma tapeçaria calma, antes que os sensores começassem a gritar. Nos visores da frota terrestre,
Os pontos se multiplicaram. 300 naves do coletivo, avançando em formação fechada, como um enxame disciplinado. No posto de comando em órbita, a capitã Maria Rodrigues sentiu o estômago afundar. Ela conhecia o protocolo, conhecia as proporções. 60 naves humanas contra 300 do inimigo era uma luta impossível. Mas atrás dela, girando em órbita baixa, estava o hospital militar. 5.000 crianças, recém-resgatadas de Talos 7 e de outras operações. Algumas mal conseguiam respirar sem ajuda. Todas dependiam dela e de sua frota para sobreviver. Maria acionou o canal geral. Aqui é a Capitã Rodrigues. Temos uma frota inteira vindo direto para nós. Nosso trabalho é simples: ganhar tempo. Cada minuto que ficarmos de pé é um transporte cheio de crianças alcançando o salto seguro. Nenhuma nave inimiga atravessa esta linha. Nenhuma. As respostas vieram quase ao mesmo tempo, de capitães, pilotos e engenheiros. Entendido. Capitã, seguraremos até o último. Nenhum deles passa. Maria fechou os olhos por um instante. Depois, ordenou: ativar formação de parede. Preparem todos os escudos. A batalha começou sem cerimônia. O coletivo não mandou aviso nem exigência. Dispararam. O primeiro impacto atingiu a fragata Hélios. Ela partiu ao meio. Um clarão azul cortando a escuridão. Mas as naves humanas permaneceram, uma após a outra, resistindo. O almirante Webb, acompanhando da Terra, observava as transmissões se multiplicando em telas holográficas. Cada perda piscava em vermelho. Cada minuto contado era um minuto de vida ganho para aquelas crianças. Na ponte da Defiant, Maria sentia o casco tremer. Os escudos haviam caído. Compartimentos inteiros estavam abertos ao vácuo. Capitã, os transportes já estão a caminho, disse o oficial tático. Quantos faltam? 3. Então continuem atirando. Um cruzador do coletivo tentou flanquear. A Defiant girou de lado, e as últimas torres de plasma dispararam em sincronia. O cruzador explodiu, mas o impacto deixou a Defiant sem energia. Chamas percorriam os corredores. Capitã, precisamos evacuar, gritou o imediato. Os transportes estão claros? Sim, senhora. Então terminamos nosso trabalho. Maria respirou fundo. A tripulação da Defiant foi uma honra. O míssil seguinte atingiu a ponte e o silêncio voltou. De volta à Terra, Webb assistia ao fim da transmissão. O último sinal de Obsidian sumiu, mas todos os transportes haviam escapado. 5.000 crianças a salvo. Ele ficou imóvel por um longo tempo, as luzes do centro de comando refletindo nos olhos marejados. Quantos perdemos? Perguntou. Todas as naves, senhor. 3.200 mortos. E quantas crianças chegaram? Todas, almirante. Todas. Webb assentiu lentamente. Então eles venceram. A notícia se espalhou pela galáxia. O coletivo havia tomado um posto vazio, mas pagara caro. 72 naves destruídas. Foi a pior derrota que sofreram em 2 séculos. E, desta vez, o universo inteiro estava assistindo. O jornalista Vexit, da espécie Korath, assistia às transmissões clandestinas com as mãos tremendo. Por 40 anos, cobrir a política, corrupção, comércio interestelar, nunca vira nada como aquilo. Humanos lutando até o último, homem para salvar crianças. Capitães sorrindo antes de morrer. Naves civis, sacrificando-se por evacuações. Aquilo não era guerra, era fé convertida em... A Sovexit começou a investigar, visitou planetas industriais, interrogou supervisores alienígenas. Em Kelmar 3, encontrou registros antigos, contratos falsos, listas de embarque descrevendo recursos biológicos juvenis. E, enterrado em uma pasta corrompida, a prova final, ordens assinadas pelo próprio conselho do coletivo. Ele publicou tudo. As manchetes se espalharam. Outros jornalistas seguiram o rastro. Estações abandonadas, cemitérios de crianças em luas esquecidas, evidências irrefutáveis. Espécies inteiras começaram a questionar o império. Os andorianos, conhecidos por seu código de honra, foram os primeiros a romper o silêncio. Sua embaixadora de pele prateada discursou diante do conselho. Fomos enganados. Fomos cúmplices de atrocidades. Os humanos têm razão em lutar. O coletivo perdeu sua alma. Depois deles, vieram os Zenturi, os Kororat e outros povos menores.
Cada deserção era uma rachadura na estrutura milenar do Império. E enquanto o coletivo desmoronava politicamente, os humanos continuavam avançando. 6 missões bem-sucedidas em 3 meses. 9.000 crianças resgatadas. Milhares de soldados mortos. Mas nenhum recuo. No conselho do coletivo, pânico. 18 espécies já haviam se retirado. Rotas comerciais quebradas, bases sem suprimentos, exércitos fragmentados. O alto árbitro líder do conselho exigiu silêncio na Câmara Dourada de Threshold Prime, o planeta capital. Estamos perdendo o controle, disse, a voz reverberando. Os humanos estão nos destruindo por dentro. Alguns líderes tentaram propor negociações. O árbitro recusou. Não se negocia com primitivos. Mas, no fundo, até ele sentia medo. Os humanos, que tantos consideravam frágeis, haviam provado o contrário. Quando lutavam por seus filhos, não havia força que os detivesse. Na Terra, Webb estudava um novo mapa. 50.000 crianças haviam sido levadas. 40. E 3.000 já estavam de volta. Restavam 7.000 cada. Ponto vermelho no holograma. Representava um mundo infestado do coletivo. Tenente Barnes se aproximou. Senhor, identificamos outro alvo. Tarkus Prime. Instalação de processamento radioativo. Estimativa. 3.000 crianças. Defesas pesadas. Webb olhou para o relatório. Depois para o rosto do tenente. E você sugere o quê, Barnes? Esperar? Talvez reagrupar, senhor. Nossas forças estão exaustas. E essas crianças, tenente? Quanto tempo elas têm para esperar? Barnes ficou em silêncio. Prepare a equipe. Partimos em 12 horas. Enquanto as frotas se moviam, o universo observava. E pela primeira vez em 10.000 anos, o império mais antigo da galáxia começava a temer uma espécie jovem, emocional e imprevisível. Humanos. Aqueles que choravam, amavam e perdiam. Aqueles que não aceitavam a lógica da rendição. No espaço entre estrelas, até mesmo os deuses antigos começaram a se perguntar se uma espécie tão breve podia desafiar um império tão vasto. Então talvez a força verdadeira nunca tivesse estado na tecnologia, mas no coração que bate mais forte quando o perigo ameaça aquilo que ama. 3 meses de guerra haviam passado. O coletivo galáctico, que durante milênios governara com arrogância absoluta, agora sangrava. 18 espécies haviam desertado. Os mercados estavam em colapso. As fronteiras queimavam em chamas de insurreição. E mesmo assim, os humanos não paravam. Cada nova missão significava perdas terríveis. Cada criança resgatada custava dezenas de vidas. Mas a Terra não. Recuava. Era como se todo o planeta tivesse se fundido em uma só voz e numa promessa. Nenhuma criança será deixada para trás. Na sala oval de comando da Terra, o almirante Marcus Webb fitava o mapa estelar. Os pontos, vermelhos que representavam os campos de trabalho, iam desaparecendo um a um. 50.000 crianças haviam sido levadas. 40. E 3.000 já estavam em casa. Faltavam 7.000. Webb sabia onde elas estavam. O relatório recém-decodificado do setor de inteligência era claro. As últimas crianças estavam em Threshold Prime, a capital do coletivo. Era um segredo guardado sob camadas de negação. Um complexo subterrâneo de pesquisa localizado diretamente abaixo da Câmara do Conselho. Mas as imagens de satélite e os dados infiltrados por espiões confirmavam. 3.000 crianças ainda vivas, mantidas como reféns. Webb fechou os olhos por um instante. Era um preço alto demais, mas ele já sabia o que precisava fazer. Reúnam todos os comandantes de frota, ordenou. Vamos até Threshold Prime. Enquanto isso, no Palácio Dourado da capital, o alto árbitro convocava uma reunião emergencial. O salão do conselho, uma estrutura colossal de colunas translúcidas, ecoava com as vozes das espécies remanescentes. Eles nos destroem em cada frente, rugiu o Warlord Krath, uma criatura reptiliana com placas de ferro cobrindo o corpo. Queimem o planeta deles! Acabem com essa raça! E se fizermos isso, rebateu o representante Zenturi, confirmaremos tudo o que dizem sobre nós, monstros, escravizadores de crianças. As vozes se sobrepunham. A reunião, que costumava ser um balé de diplomacia e cálculo, havia se tornado um coro de desespero. O alto árbitro ergueu a voz, rouca, mas ainda imponente. Chega!
Os humanos destruíram o equilíbrio galáctico. Mas ainda temos uma carta. Ele ativou um holograma. O mapa subterrâneo da capital surgiu, mostrando corredores, laboratórios e câmaras de contenção. Centenas de pontos azuis piscavam no centro. As crianças, disse o árbitro. Nosso último seguro. Se eles atacarem Threshold Prime, elas morrerão conosco. Nenhum humano suportará ver isso. Houve silêncio. Mesmo os generais mais endurecidos hesitaram. Usar reféns infantis como escudo era impensável. Para quase todas as raças, mas o medo falava mais alto. Preparem a guarda pitoriana, ordenou o árbitro. Se os humanos vierem, que encontrem o inferno. Na Terra, a mensagem do coletivo chegou como uma provocação disfarçada de acordo. Prometiam devolver as crianças, se a humanidade se rendesse, se aceitasse julgamento, se pagasse reparações por danos causados ao Império. Webb leu o documento em silêncio. O tenente Barnes esperava uma resposta. Eles querem que nos ajoelhemos, disse Webb, o olhar fixo na janela. Que peçamos desculpas por resgatar nossos filhos. Senhor, o que responderemos? Webb respirou fundo. Ligue as câmeras. Vamos falar com toda a galáxia. 6 horas depois, a mensagem de Webb foi transmitida em todos os canais, invadindo frequências civis, militares e diplomáticas. Ele estava de uniforme, em pé diante do emblema da Terra. O rosto duro. A voz firme. Ao Conselho do Coletivo Galáctico. Vocês nos ofereceram paz em troca de submissão. Nos pediram para nos ajoelhar. E chamaram isso de acordo. Escutem bem. Nós não negociamos com quem escraviza nossos filhos. Vocês tomaram 50.000 crianças de suas famílias. As fizeram trabalhar em minas tóxicas. Morrer em fábricas radioativas. Chamaram isso de estatisticamente insignificante. Pois saibam disso. Vocês sequestraram a única coisa que nos torna perigosos. O amor. Querem negociar? Aqui estão nossos termos. Entreguem todas as crianças. Rendam-se incondicionalmente. Cada um de vocês será julgado por crimes contra a vida. Vocês têm 48 horas. Depois disso, iremos até vocês. A transmissão terminou. Por todo o universo, o silêncio se espalhou. Nenhum outro império jamais havia desafiado o conselho daquele modo. Mas o que mais assustava não eram as palavras. Era a convicção fria com que foram ditas. No palácio do coletivo, o alto árbitro ouviu a mensagem de pé, imóvel. Warlord Krat rugiu de raiva. Eles ousam nos ameaçar. Devemos atacar a Terra e apagar esse insulto. Mas o árbitro permaneceu calado. Sabia o que Krat ainda não aceitava. Metade das espécies leais já havia desertado. As frotas estavam desorganizadas. E, principalmente, os humanos não mentiam quando prometiam guerra. Mobilizem tudo, disse o árbitro por fim. A guarda pitoriana, as naves do conselho, cada arma que nos resta, eles querem vir? Então os receberemos no coração do Império. 4 semanas depois, o céu de Threshold Prime se iluminou. Saltos simultâneos abriram portais de luz por todo o setor. 180 naves humanas, o que restava da frota, emergiram, seguidas por destacamentos andorianos, coratianos e outras raças que haviam desertado do coletivo. O rádio ficou em silêncio por um instante, e então a voz do almirante Webb ecoou em todas as frequências. Aqui é a frota da Terra. Vocês roubaram nossas crianças. Nós viemos buscá-las, e as estrelas explodiram em fogo. A Batalha de Threshold Prime foi a maior da história galáctica. 400 naves do coletivo contra 200 da Aliança Humana. O espaço inteiro virou um mar de chamas e destroços. Enquanto isso, abaixo da superfície, o comandante Kenji Tanaka liderava o esquadrão de assalto ou o objetivo, invadir o complexo subterrâneo e resgatar as crianças. A guarda pitoriana esperava, guerrilheiros criados para matar sem hesitar. Mas Kenji e seus soldados avançaram como se o impossível fosse apenas mais uma missão. Corredores inteiros tremiam com o som das explosões. Tanaka perdeu homens, perdeu sangue, mas nunca perdeu o foco. Cada passo era um nome na lista que ele carregava no bolso. O nome de Emma, sua filha. Quando finalmente chegaram às câmaras principais, os portões blindados resistiram por segundos antes de cederem. A fumaça se dissipou, e do outro lado estavam eles, 3.000 rostos assustados. Sujos, famintos,
Candy tirou o capacete. Somos da Terra, disse com a voz rouca. Viemos levá-los para casa. Um murmúrio atravessou a multidão. Depois, um choro. E então, centenas de pequenos braços correram em direção aos soldados humanos. No espaço, Webb observava os sinais das naves de evacuação subindo da superfície. 1, 2, 3, até dezenas. Cada uma cheia de crianças. Mas o preço era terrível. A frota humana estava sendo massacrada. O alvorecer, a nave de comando, ardia em chamas. Senhor, precisamos evacuar, gritou Barnes, coberto de sangue. Ainda há naves subindo, respondeu Webb. Mas se ficarmos, morreremos. Então morreremos cumprindo nosso dever. Por 8 horas. A batalha se arrastou. Quando o último transporte saltou para o hiperespaço, Webb finalmente deu a ordem de retirada. A Terra vencera, mas a vitória custara quase tudo. No dia seguinte, a transmissão da invasão humana percorreu toda a galáxia. Os vídeos mostravam as câmaras subterrâneas, as crianças libertas, os soldados abraçando pequenos corpos frágeis. Nenhuma propaganda do coletivo podia apagar aquelas imagens. As últimas espécies fiéis abandonaram o Conselho. O Império, com 10.000 anos de domínio, colapsou em um único dia. O alto árbitro foi preso. Os generais, julgados. E o nome Coletivo Galáctico passou a significar apenas vergonha. 6 meses depois, a Terra realizou uma cerimônia no antigo campo de pouso lunar. 50.000 crianças estavam lá, todas as sobreviventes. 7.000 nomes foram gravados em mármore preto, iluminados por tochas eternas. O almirante Webb subiu ao palco. O uniforme gasto, o olhar distante. Perdemos 20.000 soldados, perdemos 200 naves, quase destruímos nossa própria civilização. Ele olhou para a multidão. Famílias, órfãos, veteranos, jornalistas, alienígenas aliados. Mas trouxemos nossas crianças para casa, e se fosse preciso, faríamos tudo de novo. Porque essa é a diferença entre nós e eles. Eles calcularam perdas. Nós contamos nomes. Silêncio. Depois, aplausos. Milhares de vozes misturadas, humanas e alienígenas, repetindo o mesmo mantra que nasceria dessa guerra. Protegemos os nossos. E assim terminou a Guerra das Crianças Perdidas. Um império ruiu, uma espécie renasceu, e o universo aprendeu. Finalmente, o que significa desafiar a humanidade, não uma força de destruição, mas uma força de amor que, quando ameaçada, se torna a mais perigosa de todas. Mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.